Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para prestarmos esse culto a Deus. Vamos, antes de mais nada, orar e pedir que o Senhor nos direcione nesse momento de culto. Querido Espírito Santo, nós te pedimos neste momento que venha sobre nós, que venha e fale conosco, aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem preparado hoje para as nossas vidas. Pedimos que a tua direção seja presente e que nossos corações se abram para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia ali se você quiser acompanhar. No livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 21 ao 25. Esse é o texto principal, depois nós vamos estar lendo mais alguns textos, mas esse é o principal. O tema que eu quero propor hoje à noite para nós é a restauração da alma, a restauração da alma. Vamos tratar um pouquinho sobre este assunto, o que a Bíblia fala sobre a restauração da nossa alma. E esse texto ele tem muito a nos dizer. Tiago, capítulo 1, do 21 ao 25, diz assim: Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Isso que está escrito então em Tiago 1, 21 a 25. A restauração da alma. Veja que esse texto, quando Tiago escreve, ele não escreve esse texto para pessoas não convertidas. Ele escreve esse texto para cristãos, como eu e você. Ele escreve esse texto para a família de Deus. Essas pessoas já eram cristãos, já eram gente da família de Deus, já haviam nascido de novo. Ele diz assim, meus irmãos, e depois ele diz de novo, meus amados irmãos. Então a restauração da alma tem a ver, não com as pessoas que não conhecem a Cristo, mas sim conosco, com as pessoas que um dia, por alguma forma, de alguma forma, vieram até a igreja, ouviram a palavra, ouviram a mensagem, se arrependeram dos seus pecados, entregaram suas vidas a Cristo e nasceram de novo no Espírito. Veja bem, olha o que eu estou falando. Nasceram de novo no Espírito. No entanto, ainda, mesmo que nós tenhamos um dia nascido no Espírito, e nosso Espírito está renovado, revivificado, ainda há duas partes da nossa vida que precisam ser ajustadas. E essas duas partes é a alma e o corpo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a restauração principalmente da alma. Porque o corpo, na verdade, um dia ele vai morrer, vai virar pó, e nós vamos esperar a ressurreição do corpo. Então, principalmente, vamos falar sobre a alma. Então, eu quero falar sobre 3 tópicos desse texto, e nós vamos falar um pouco de cada um deles. Primeiro, ele fala assim, despojando-vos da maldade, livra-se da maldade e do vestígio do mal. Depois ele fala, recebei com mansidão a palavra, ou seja, acolher a palavra, aceitar a palavra. E depois ele fala, salvando a vossa alma, porque a palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Então nós vamos falar um pouco de cada tópico. Mas em primeiro lugar, nós precisamos entender um pouquinho sobre a obra da redenção
e da salvação. Veja, a salvação aconteceu quando um dia nós nos entregamos a Cristo. Então nosso espírito foi salvo. Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Jesus ainda disse: é importante que você nasça da água e do espírito. E Nicodemos não entendeu. É certo que as pessoas no mundo também hoje não entendem muito bem isso. Apenas no momento em que elas recebem a palavra, então elas passam a entender pelo poder do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não é possível entender como é que é possível nós nascermos de novo. Não tem como. Mas, quando vem o pregador, está ali o pregador falando, então o Espírito Santo vai mexendo no nosso interior, algo acontece ali dentro, então nós entendemos que precisamos nascer de novo, nascermos do Espírito. Então há uma obra de salvação que acontece no Espírito, mas também há uma obra de redenção que acontece na nossa alma e acontecerá também no nosso corpo, tanto agora quanto futuramente. Quando nós formos revivificados, quando nós formos ressuscitados e quando nós ganharmos um corpo novo, renovado, um corpo modificado, que a palavra de Deus nos garante que isso vai acontecer. Veja o que está escrito em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então veja, é um processo de salvação da alma e do corpo. Ou seja, deixar Jesus entrar em tudo, atuar em todas as áreas da vida, não só em partes, mas em tudo. Deixa eu te falar uma frase, veja se ela grava na tua mente. Essa frase é importante, às vezes tem umas frases que gravam em nossa mente. Veja bem, você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Eu vou falar de novo. Presta atenção. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. E a pergunta que fica quando nós falamos isso é: será que Deus tem tudo de nós? Talvez a resposta de quase todos nós, ou da maioria de nós, ou talvez de nós todos, seja não. Deus não tem tudo de nós ainda. O que é que está faltando? O que é que ainda acontece no campo da mente, no campo do corpo, que impede que nós tenhamos tudo de Deus, para que Ele tenha tudo de nós? Na obra de redenção, precisamos fazer as coisas no terreno da conquista. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Veja lá o que está escrito em Romanos 6, 12 e 14. Romanos 6, 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências ou paixões. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redimidos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas espera aí, a palavra está dizendo que o pecado não terá domínio sobre nós. Agora, eu não conheço ninguém que não peque. Você conhece alguém que não peque? Ninguém. Todos nós pecamos e nós continuamos a pecar. Porém, muitos estão pecando menos. Ou seja, depende do quê? Depende única e exclusivamente do nosso... A palavra está dizendo que não reine o pecado sobre nós. E que o pecado não terá domínio sobre nós. Mas nós sabemos que não há ninguém que não peque. Nós pecamos. E continuamos a pecar. Então como é que nós vencemos isso? De que forma nós podemos vencer isso? Vamos ver mais adiante. Deus deu as condições e força para nós não pecarmos mais.
E como eu estava falando, quando eu estava preparando essa palavra, ela volta e mexe comigo de novo, porque eu começo a perceber, nossa, você sabe, você aprende, você entende, você ouve, você sabe, mas mesmo assim, quantas e quantas vezes nós falhamos? Não quer dizer que todos conseguem, tem pessoas que demoram mais, outras vão mais rápido, outras são mais lentas, nesse processo de aprendizado, de gravar a palavra na mente, de ser vitorioso contra o pecado. A palavra de Deus diz que quer que todos se salvem, mas não é por isso que todos se salvarão. Ou seja, também a palavra diz que todos podem vencer o pecado, mas nem todos estão vencendo. E nem todos conseguiram, mas alguns estão adiante, estão conseguindo. E outros também vencerão, e você também vencerá, e nós também venceremos. Ou seja, depende de nossa atitude. Deus não faz acepção de pessoas, nós sabemos isso, mas Ele faz acepção de atitudes. Em Efésios 1:3 vai dizer assim, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, irmãos, os caminhos que existem são salvação e santificação. Se queremos tocar as pessoas em nossas vidas, precisamos viver intensamente essa salvação com uma diária santificação. Eu vou te falar de novo, escute bem. Se queremos tocar as pessoas em nossas vidas, em nosso redor, se queremos trazer as pessoas para Cristo, se queremos trazer as pessoas para a igreja, se queremos ver as pessoas salvas, precisamos viver intensamente essa salvação com uma diária santificação. Em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e a alma, e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Então a santificação envolve tudo. E o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se a gente muitas vezes pensa, ou alguns de nós já pensou, ou talvez você já tenha pensado, ou talvez já tenha ouvido, talvez já tenha imaginado, que uma vez que você entregou sua vida para Jesus, e seu espírito foi salvo, está tudo feito, está tudo ok, está tudo pronto, isso não é uma verdade completa. Existe ainda o dia a dia, a santificação, a restauração da alma, que é nossos sentimentos, que é nossos pensamentos, que é nossas ideias, que é nossos sonhos. A restauração da alma e a crucificação do corpo. Ou seja, completamente significa inteiro, total, completo, em todos os aspectos e áreas da nossa vida. Ou seja, espírito, alma e corpo, íntegros, irrepreensíveis, santificação total e global. Preste atenção nessa frase. Você é um espírito, você tem uma alma e vive dentro de um corpo. Às vezes é difícil nós entendermos essa tricotomia, que nós somos corpo, alma e espírito. Mas, veja bem, nós somos mais espírito do que corpo. Porque o nosso corpo um dia vai perecer. Hoje de manhã o pastor estava falando algo sobre isso, dentro da mensagem que ele trouxe, que o nosso corpo volta ao pó, ele vai perecer. Então nós somos muito mais espírito e alma do que corpo, né? Então você é um espírito, você possui uma alma e vive dentro de um corpo. A salvação, ela começa no espírito, mas ela prossegue com a santificação da alma e do corpo. Salvação e santificação andam juntas e não separadas. É um processo que está ligado às nossas vidas a partir do momento em que nós recebemos a Jesus, até o último dia das nossas vidas, até quando nós morrermos.
Alguns podem falar assim, mas eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Espero que sim. Quem sabe nós todos seremos, mas é muito mais provável que muitos de nós morreremos. Então é um processo que caminha até o último dia de vida. E a palavra tem um texto que diz assim, melhor é o fim do que os começos. Como é que nós vamos terminar? De que forma nós vamos terminar? De que forma nós estamos caminhando? A verdade é que se nós não somos frutíferos, e nós muitas vezes não somos frutíferos, é porque o nosso caminhar está falhando, está perdendo, está faltando alguma coisa, e essa alguma coisa se chama santificação, ou seja, a restauração da nossa alma e do nosso corpo crucificado. O novo nascimento acontece no espírito, agora precisa ser regenerado o corpo e a alma, ou seja, a salvação da alma. Veja Mateus 10, 28, o que diz lá? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Está falando do diabo, que pode te enganar e fazer com que você pereça, alma e corpo, no inferno. Mas também fala de nós, que não buscamos a santificação. Somos espírito, possuímos uma alma e vivemos num corpo. O espírito nasce de novo. A carne precisa ir para a cruz o tempo todo. Veja lá em 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É Paulo falando. O meu corpo, faço dele o meu escravo. Eu não posso ser escravo do meu corpo, mas meu corpo tem que ser escravo de mim, das minhas decisões acerca da santificação. Nossa alma precisa de cura e restauração. E o que produz a cura e a restauração da alma? O que produz a cura e a restauração da alma? É a palavra de Deus em nós praticada. É a palavra de Deus em nós praticada. O espírito nasce de novo. A alma precisa ser curada e restaurada. E o corpo, a nossa carne, precisa ser subjugado, crucificado, esmurrado. Está entendendo? A nossa alma, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos, precisa ser restaurado. Porque nós estávamos com o molde do pecado. Agora o nosso corpo precisa ser esmurrado, precisa ser levado à cruz. Precisa ser subjugado. Esse é o processo de salvação e santificação. Um texto bem conhecido, Romanos 12, 1 e 2. Abre lá, Romanos 12, 1 e 2, bem conhecido. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está falando do quê? Da alma e do corpo. Está falando que os vossos corpos têm que ser apresentados em sacrifício vivo. E está falando que a nossa mente tem que ser transformada. E como é que a nossa mente é transformada? Nossa mente é transformada com novos pensamentos através da palavra de Deus. A transformação não é instantânea nem automática. Nós recebemos a semente de Deus em nosso espírito. Nós precisamos tomar uma decisão de romper com o passado. Significa mudar o estilo de vida anterior. Se vestir do novo padrão de Deus para mim. Se revestir de Cristo. Não apenas nos hábitos, mas de tal forma como Cristo é. Como Cristo viveu. Eu viver nele, ele viver em mim.
uma decisão de tirar o velho e se revestir do novo. Não é uma coisa instantânea. Leva tempo, dia após dia. Efésios 4, 22 a 24. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompem pelas paixões do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então eu falei tudo isso, e agora nós vamos entrar no texto que nós lemos em Tiago, e a primeira parte do texto diz assim: despojando-vos da maldade, livre-se da maldade e do vestígio do mal. O que isso quer dizer? Tem uma palavrinha lá que está dizendo aqui nesse texto, o que significa vestígio do mal, periceia em grego. Ou seja, vestígio é uma partícula, é um resíduo. Quando nós vemos lá aqueles programas, né, CSI e outros mais, os peritos criminais, eles acham os culpados pelos vestígios, pela marca do dedo, da digital. É algo pequeno, é um restinho, é uma digital, é uma gota de sangue, é um DNA. E a palavra está dizendo assim, para nós nos despojarmos da maldade, nos livrar da maldade e dos vestígios do mal. Porque há coisas ainda em nosso coração que, apesar de nós termos recebido a Cristo, apesar de termos mudado toda a nossa forma de viver, muitas vezes ainda há vestígios do mal dentro da nossa mente, da nossa alma. E isso faz com que nós pecamos, isso faz com que nós levamos o nosso corpo a cometer pecados, a nossa mente a cometer pecados. Então o que é isso? É apagar as evidências, esconder os pecados. Quando nos entregamos a Jesus, Ele faz uma faxina completa. Mas a Bíblia fala de vestígios da maldade, acúmulo da maldade. Isso depende do nosso esforço de retirar os vestígios. Essas coisas pequenas. É aquela velha história. Quando você vai fazer aquela faxina na casa. Então é muito fácil tirar a sujeira grande. É fácil tirar as coisas que estão bem vistas ali. Mas muitas vezes um pequeno vestígio, um restinho de comida no canto, dias depois começa a cheirar mal. Então é necessário um trabalho mais criterioso, um trabalho mais denso, um trabalho mais profundo, para tirar toda coisinha, por menor que seja, para que aquilo não venha se transformar em algo que traga mau cheiro, em algo que traga podridão. Então é retirar o molde do mundo e nos moldar em Cristo. Nós estávamos presos no molde do mundo e de Satanás. Então nós precisamos ser novamente moldado, alterado, transformado. Obrigado. Precisava mesmo. Isso significa retirar o molde, como estávamos falando. Precisamos retirar o molde do mundo e nos moldar a Cristo. Nós estávamos presos no molde do mundo e de Satanás. Isso precisa ser mudado pela renovação da nossa mente. E como é que nós mudamos e como é que nós renovamos a nossa mente? Como nós lemos agora em Romanos 12, 1 e 2. Pela palavra. A ação da palavra de Deus é a única coisa que pode mudar. Precisa da palavra. Deixar que a palavra altere as marcas do passado e do pecado. Deixar de viver debaixo da culpa e da condenação. Quantas pessoas vivem debaixo da culpa e da condenação? Quantas pessoas não conseguem se libertar da culpa, da condenação, e elas continuam se sentindo as piores das pessoas? Como alguém já falou uma vez, uma brincadeira, mas é bem a verdade, se sente o cocô do mosquito do cocô do cavalo. Um esterco, um lixo.
E a culpa e a condenação faz com que as pessoas não prossigam, faz com que as pessoas não consigam se libertar de práticas da sua mente, de práticas do pecado. Uma pessoa que veio a Cristo, que no passado foi alcoólatra, muitas vezes se sente tão compungido pelas culpas que ele fez do passado, pelos erros que ele cometeu, pelas desgraças que ele fez para a família dele, que às vezes ele não consegue se ver recuperado ou liberto, e ele acaba voltando para o mesmo pecado. E não é só isso que eu estou falando, nesse exemplo de alcoólatra, mas qualquer outros exemplos. Pessoas que são viciadas nos mais diferentes tipos de pecado. Aí ela vem para Cristo, ela é salva no Espírito, ela começa a caminhar com Cristo. Passa um mês, passa 2 meses, 6 meses, passa um ano, e ela volta a cair no pecado, porque ela não consegue se ver liberta daquilo, porque ela se sente presa, se sente culpada, se sente condenada. Então precisa deixar de viver debaixo da culpa e do pecado. Como diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que já receberam de novo um novo Espírito. O Espírito de liberdade em Cristo Jesus. Precisa de um arrependimento genuíno. Precisa de nos perdoar e perdoar os outros. Como estávamos falando aqui. Essa restauração da nossa alma passa por tudo isso. A ação da palavra de Deus. Deixar que a palavra altere as marcas do passado e do pecado. Deixar de viver debaixo da culpa e da condenação. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo debaixo de culpa e condenação, deixa disso, por favor. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de culpa e condenação? Se sentindo culpadas pelos erros do passado. Isso é muito comum para pessoas que cometeram muitos erros. Mas saiba, quando somos regenerados pela palavra de Deus, já não há mais culpa para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, não há mais culpa pelos pecados, mas há consequências do pecado. Fique bem entendido. Tá? Mas a culpa foi Jesus que pagou com o sangue dele. Então não há mais culpa para você. Você vai ser salvo, mesmo sendo o pecador que você é, que nós somos. Então, não deixe a culpa te paralisar. Não deixe a culpa fazer com que você perca as bênçãos de Deus. Nos perdoar os outros. Aceitar a palavra, deixarem ela entrar em nós, se encher da palavra, praticar e não só ser ouvinte. O que eu ia dizer era o seguinte. Hoje nós temos abundância da palavra de Deus, era isso que eu estava falando por final. Mas hoje, pela abundância que nós temos, nós pouco lemos. Você já imaginou no tempo dos apóstolos, nos tempos dos discípulos? Eles não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. Eles não tinham Coríntios, 1º e 2º Coríntios, Atos, Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Apocalipse, eles não tinham. Eles não tinham Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles não tinham nada. Tinham talvez alguns fragmentos do Antigo Testamento. Pouca coisa. Mas sabe qual que era a diferença? Porque o primeiro passo para que a gente pratique a palavra de Deus é ler e ouvir. Eu estava falando, hoje nós temos abundância da palavra de Deus. Hoje nós ouvimos muito. Nós lemos muito pouco, mas nós ouvimos muito. O problema é que nós não guardamos e nós não praticamos. Imagina no tempo dos discípulos. Eles tinham pouca palavra de Deus, eles ouviam pouco, eles liam pouco, mas o pouco que eles liam, o pouco que eles ouviam, eles guardavam e eles praticavam. Não adianta eu conhecer 1000 textos da palavra de Deus e praticar 1. É melhor eu conhecer 10 e praticar 9. É assim que deve funcionar. Então, a restauração da nossa alma é um processo, ela precisa de esforço, ela precisa de decisão, vontade, atitude. Qual é a sua decisão? O que você quer da vida? Continuar preso ao pecado e ir ao inferno? Olha, hoje é dia da mudança. A salvação é Deus operando em nós. E a santificação é nós operando em Deus. Deus quer curar as feridas da alma. É um processo. E esse processo está de acordo, ligado com a palavra de Deus. E a outra parte desse texto é: recebi com mansidão a palavra. Ou seja, acolher a palavra, aceitar a palavra.
atitude de abrir a porta, quebrantamento, arrependimento, levar a sério. Nossa relação com a palavra é nossa relação com Jesus. João, se desprezarmos a palavra, desprezamos Jesus. Não se pode usar a graça como se pudéssemos viver de qualquer jeito. Não podemos mais viver de qualquer jeito. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Somente a palavra cura e restaura a alma. Preste atenção, somente a palavra de Deus cura e restaura a alma. Conversa, escute bem o que eu vou te dizer, não interprete errado, mas conversa não resolve problema. Se conversar resolvesse problema, todos os problemas do mundo estariam resolvidos. Atendimento pessoal, como se fossem psicólogos espirituais, não resolve o problema. Se fosse assim, as pessoas não teriam mais problema. Olha, preste atenção, não tira isso fora do contexto, espere eu terminar. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai te chocar: oração não resolve o problema. Atendimento apropriado não resolve. E tempo, como dizem os outros, que tempo cura tudo, tempo não cura, só piora. Agora, tudo isso que eu falei, inclusive a oração, por isso eu te falei, não tire do contexto, tá ok? Tudo isso que eu falei ajuda e leva a pessoa a entender a palavra e a aplicar a palavra em sua vida. Então essas coisas ajudam sim. Conversar ajuda, psicólogo ajuda, oração ajuda, atendimento apropriado ajuda. O tempo também ajuda um pouco, mas não resolve nada. O que resolve é a palavra captada, guardada e praticada. Isso restaura a nossa alma, e nós precisamos restaurar a nossa alma. Nós vivemos um tempo em que os cristãos estão com a alma toda escancalhada, estão com as almas todas estragadas. Nós vivemos um tempo em que os cristãos estão passando problemas mentais, problemas difíceis, depressão. É natural que nós tenhamos depressão. Todo mundo já passou por isso. Mas veja, hoje está todo mundo com medo de tudo. Hoje está todo mundo atemorizado. Hoje as pessoas estão com medo de tantas coisas. E nós cristãos só temos medo porque nós não lemos a palavra. Porque diz lá na palavra que o amor lança fora o medo. Mas se há medo em nosso coração é porque nós não estamos aperfeiçoados ainda no amor. Então veja como nós estamos a léguas de distância, a anos-luz de distância daquilo que a palavra nos ensina. E eu não estou dizendo que esses problemas não nos sobrevêm. Sim, eles não sobrevêm. O problema é que todos nós, como cristãos, nos esquecemos daquilo que pode curar a nossa alma e livrar ela do inferno, que é a palavra de Deus, enxertada em nossas mentes pela transformação do Espírito e praticada. Jesus disse, não é? Ele disse assim: quem ama a minha palavra e a pratica, quem guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. E nós não estamos guardando mais, precisamos guardar mais. Ficar atentos a isso. Se não leva a sério, se não decidir, se não aplicar, nada vai acontecer. O poder da cura e da restauração da alma está na palavra de Deus. Luz para o meu caminho é a sua palavra. Aliás, luz para os meus pés é a tua palavra. Não é assim que diz a palavra? Provérbios 4:20 diz: meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Atenta, preste atenção, pratique, põe em ordem. Inclina os ouvidos, guarda o coração. A palavra nos leva a ser frutíferos. Então, para finalizar esse texto que nós estamos estudando, sobre a restauração da alma, é necessário uma decisão de como nós vamos nos relacionar com a palavra. A palavra é o remédio e a fonte de cura. É o mesmo que estar doente, ir ao médico. O médico é Jesus. E ele receita um remédio, e você não toma o remédio. Nós precisamos estar mais atentos à palavra, para que nossas almas sejam restauradas.
Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os caminhos seus prosperarão e você será bem-sucedido. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar em que a Bíblia ocupa em nossas vidas, em nossos pensamentos. A reforma trouxe acesso total à Bíblia, mas nós não valorizamos isso. A Bíblia é a mais vendida do mundo, mas a menos lida. Nós perecemos por negligenciar a palavra. Em Oséias 4:6 já diz isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós conhecemos sobre tudo. Nós conhecemos sobre filmes. Nós conhecemos tudo sobre jogos, sobre novelas. Hoje em dia a febre é as séries. As séries. Não é? Todo mundo fica maratonando séries no final de semana. Mas nada da palavra. Conhece os filmes, os heróis da DC Comics, da Marvel, mas não conhece os heróis da fé. Muitas crianças hoje não sabem quem é Samuel, não é Moisés, Caleb. Mas conhece quem é Homem-Aranha, Super-Homem, Batman. Não existe relacionamento cristão sem a palavra. Não existe cura e restauração sem a palavra. Não existe mudança de vida sem uma decisão de aplicar essa palavra na prática. Todo dia viver ela sempre. Colossenses 3,16, para terminar. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Meus irmãos, a restauração da alma passa por uma mudança de mente. E a mudança de mente só se faz com a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, enxertada, lida, ouvida, enxertada em nossa mente e praticada, é que vai nos dar a cura da nossa alma. E que vai livrar nossa alma e nosso corpo do inferno. E o nosso corpo, como nós dissemos anteriormente, precisa ser esmurrado, precisa ser crucificado, precisa ser levado à cruz, para que a gente tenha uma vida de santidade. Então, salvação e santificação andam juntos. Amém? Agora vai ser colocada uma música, preste atenção nessa música. E ela é um resumo também de tudo isso que nós falamos. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma semana frutífera e transformada. Vamos aprender cada vez mais a ler a palavra de Deus. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos. Deus te abençoe.